Começa agora o programa Boa Vontade Entrevista e como você pode observar, saímos hoje dos estúdios da Boa Vontade TV. Estamos na Academia Brasileira de Letras aqui no centro do Rio de Janeiro e temos a honra de conversar com o professor emérito da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e acadêmico Antônio Carlos Sequim. Professor, muito obrigado por receber a equipe da Boa Vontade TV. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você e para todos os telespectadores. Professor, fala pra gente, como é que tem início essa sua paixão pelas letras, pela literatura? Normalmente essa paixão acomete alguém desde cedo, né? Eu fui vitimado por essa boa paixão desde, eu diria, 5 anos de idade, quando eu já queria ler. E com 7, 8 anos já queria escrever. Felizmente tive todo o apoio da minha família nesse sentido e estava empenhado mesmo, desde muito cedo, em ser um escritor e também sempre nutri muita paixão pelo magistério. E, portanto, eu pude realizar, né, esse casamento harmonioso entre a atividade do ensino e a atividade da escrita. Você lembra de alguma obra nesse início, ainda tão jovem, a partir de 5 anos, talvez um pouco antes, alguém que tenha marcado, que tenha aquele texto talvez que tenha disparado, bom, é isso que eu quero fazer, um texto que tenha apaixonado o senhor, chamado a atenção, que ainda traga até hoje na memória? Como quase todo mundo da minha geração, eu fui bastante influenciado por Monteiro Lobato. É verdade. E tinha a paixão nas aulas de português, porque em vez de dar a gramática apenas, a professora do ginásio, então na época, que se chamava, né, ela passava todo o curso lendo Monteiro Lobato e comentando fatos de cultura e de gramática a partir da literatura, né? E depois, por conta própria, eu comecei a pesquisar em tudo quanto é canto, na biblioteca do meu bairro, né? E relativamente cedo eu já tomei contato com a literatura que seria até de adultos, mas para a qual eu acreditava que já estava mais ou menos preparado. Professor, é natural que todos nós tenhamos algum momento essa grande paixão em alguma área, mas quando efetivamente esse sonho de se tornar um professor, um escritor, um poeta, se tornou uma realidade? Começou pelo menos a se tornar uma realidade? Eu já tinha escrito alguns poemas e a professora do meu segundo grau, professora de português, dona Eliana Fernandes, ela queria até publicar, né? E eu já estava muito imbuído desse destino que eu queria me atribuir. E dizia, não, eu quero fazer letras e quero ser professor de literatura brasileira. Isso já no segundo grau. E eu comecei a estudar Direito também durante um período, né? Mas a vocação era toda para as letras. E na minha casa, eu tinha uma irmã mais nova, e eu posso considerá-la, entre aspas, a minha primeira vítima, porque eu adorava ensinar sintaxe para ela, né? Gramática. E ali eu creio que eu exercitei, não sei se até hoje ela tem ódio ou amor à língua portuguesa, mas foi uma espécie de um laboratório familiar. E eu percebia que eu tinha uma certa vocação, uma bossa para falar e para explicar, né? E depois isso, com aprimoramento, a gente vai estudando, vai trabalhando mais e, felizmente, acho que deu tudo certo. Você me ensinou algo muito interessante, que uma professora sua que lia os textos de Monteiro Lobato e dava aula a partir dos textos dele. Isso o senhor trouxe para as aulas também que o senhor deu ao longo de tantas décadas na magistratura? Foi algo marcante também para a sua vida, para que o senhor colocasse também em prática essa forma diferente, não aquele formato de sempre repetir o mesmo conteúdo para anos diversos? Não, sem dúvida, né? Porque eu acho que essas lições que são boas, a gente deve assimilar e expandir. E algo que eu creio que os alunos não podem se queixar nas minhas aulas é do entusiasmo, né, do amor que eu procurava transmitir para eles através do texto literário. O texto literário como algo que modificaria a nossa vida. Porque eu creio que o entusiasmo ele é contagioso, o tédio também. Verdade. Então, se o professor demonstra publicamente o desinteresse que ele tem pela matéria, evidentemente os alunos vão pensar, se ele próprio não valoriza o que ele está fazendo, por que nós vamos gostar daquilo que ele próprio não gosta, né? É verdade. Então, pelo menos essa parte de ficar sempre entusiasmado com o que estava sendo dito, isso eu creio que consegui manter até a minha última aula, 40 anos depois da primeira. Você é um dos grandes críticos literários do país.
Como é que nasceu essa sua veia para crítica literária, mas o senhor também é poeta, é escritor? Foi um caminho natural, já que o senhor se dedicou justamente às letras, é doutor em letras? Isso, porque na faculdade de letras nós desenvolvemos muito esse lado crítico. E eu sempre gostei também de ler crítica, de ler ensaio, de ler teoria, né? Porque acredito que o poeta, o ficcionista bem equipado, ele já conhece os caminhos, pelo menos, que ele deve evitar, né? Analisando as obras dos outros, ver as vantagens, ver os ganhos, ver os problemas. O único perigo é realmente a crítica se tornar uma autocrítica muito feroz e talvez por já ter lido muito, né, e ser muito exigente na leitura alheia, isso acaba, às vezes, impedindo ou bloqueando a sua própria escrita criativa. Professor, é natural que a poesia ela chame muita atenção, encante, enriqueça até a nossa própria história de vida. Como é que nasce a sua inspiração para escrever as poesias? De onde o senhor consegue tirar? É da vivência diária, observar o que está acontecendo com o mundo? É um momento que o senhor está sozinho consigo mesmo, com seus raciocínios? Como é que nasce essa inspiração? Olha, normalmente muitos poetas falam, e eles têm razão, já que com eles funciona assim, que os impactos da vida são uma grande fonte de poesia, né? Um olhar diferente, né? Algo que você percebe sob um ângulo que nunca tinha sido observado. Então, do ponto de vista, a realidade fornece esse manancial. Mas eu também diria que, às vezes, o impacto pode vir não da realidade, mas das próprias palavras. Você descobre uma palavra bonita e, de repente, essa palavra puxa uma outra palavra e você fica num jogo que, embora vinculado à realidade, passa a ser também linguístico, internamente dentro do texto. Você que é um crítico literário, o que, na sua consideração, é importante para que se seja realmente um bom crítico? Ética, conhecimento da matéria e, em especial, a capacidade de perceber que aquilo que é diferente do que você gosta não é necessariamente ruim. Talvez o problema seja os seus critérios de avaliação, estejam defasados, né? Então, essa predisposição para o novo e essa reciclagem contínua. No seu discurso de posse em junho de 2004, o senhor mencionou que a ABL tem uma função que é fundamental, que é preservar a memória, preservar Sim. o passado, mas ainda assim pensar no futuro. Claro. Como é que tem sido esse desafio de ser um acadêmico, essa proposta que o senhor analisou no seu discurso de posse da ABL? Eu me sinto muito bem aqui nesta casa, porque eu creio que aqui se podem conciliar essas duas vertentes. Não só a preservação do passado, mas a preservação de um passado que ainda está vivo. Ora, se esse passado está vivo, ele é presente, de certa forma, né? Não é apenas um passado decorativo e ressecado da sua vitalidade. Então, nessa compreensão de um passado propulsor de energia ainda, é que a academia encontra a sua grande motivação. Professor, como é que surge a sua afinidade com determinados poetas? Nós temos destacadamente Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, que nós falaremos um pouco mais à frente, Sim. que é alguém muito especial na vida do senhor. Como é que nasce esse interesse? Qual o tipo de afinidade que o senhor busca nos textos para escrever sobre esses autores? Você observe que no exemplo que você deu, são dois poetas completamente diferentes. Cecília Meirelles, né, lírica, João Cabral, objetivo. A minha preocupação é, simultaneamente, perceber uma visão de um mundo original, num poeta, e uma linguagem nova para dizer essa visão do mundo. Pode nem ser uma visão do mundo com que eu concorde, mas se essa visão do mundo é carregada de uma força de revelação de palavras, isso para mim já é suficiente para eu apreciar esse poeta. Isso encontra também uma riqueza muito grande. O senhor falava anteriormente, o poeta ele tem essa capacidade de pegar de um fato que corriqueiramente nós possamos achar muito simples, mas dali criar uma história tão extraordinária que traz uma visão totalmente ampla disso. Exatamente, né? Duplamente, né? Ele observa objetos que a gente deixa de lado e ele tem uma linguagem diferente que nós deixamos de lado também para descrever esse objeto. E uma das grandes funções da poesia é essa, é revitalizar a nossa capacidade de dizer o mundo, né? O mundo já está muito dito, com muita coerência, com muita norma e com muita lógica.
É preciso que haja algum espaço em que o mundo seja dito de uma outra forma. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV hoje com o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Voltamos já.